Olá! Este é o canal Resumo de Livros Libertários. A gente vai mergulhar num livro, assim, fundamental, Ação Humana, do Ludwig von Mises. É um tratado e tanto, né, publicado lá em 1949 e virou referência da Escola Austríaca de Economia. E o nosso plano aqui é tentar pegar as ideias centrais dessa obra gigante, sabe, explorar o que o Mises chamou de ação humana mesmo e ver como isso se desenrola para a economia, para a sociedade, para um monte de coisa. É um desafio, eu sei, mas ok, vamos lá, vamos tentar destrinchar isso. Com certeza. E é bom lembrar que Ação Humana vai além de ser só um livro de economia, né? O Mises, ele meio que constrói um sistema completo de teoria social, tudo partindo dessa ideia única, o fato de que nós humanos agimos com um propósito. Ele tenta unificar as ciências sociais com essa lente. É um projeto bem ambicioso. Então vamos começar por aí mesmo. Ação humana. Parece óbvio, né? Mas para o Mises tem um sentido bem específico, quase técnico. Como é que ele define isso exatamente? Exato. Para ele, não é qualquer coisa que a gente faz. Ação humana é comportamento com propósito. É usar meios, de forma consciente, para alcançar algum fim que a gente deseja. É basicamente querer sair de um estado que a gente acha menos legal para um que a gente imagina ser melhor, mais satisfatório. Pensa na diferença, sei lá, entre piscar o olho sem querer e piscar para dar um sinal para alguém. O primeiro é só um reflexo. O segundo isso sim é ação humana. É a nossa vontade agindo para mudar alguma coisa e chegar num objetivo. E em cima dessa ideia, que parece simples, ele constrói uma ciência inteira, a tal da praxeologia. Isso soa meio complicado. É tipo uma psicologia voltada para a economia? Essa distinção é super importante. Praxeologia não é psicologia. A psicologia vai investigar o porquê da gente escolher certas coisas, né? Nossas motivações, emoções, essas coisas. Já a praxeologia, ela foca na lógica do ato de agir, ponto. Mises diz que ela é uma ciência a priori, tipo dedutiva, parte daquele ponto indiscutível de que humanos agem e vai deduzindo as consequências lógicas disso. O foco é na relação entre os meios que a gente usa e os fins que a gente quer atingir, sabe? Não importa quais são esses fins. Por isso ela não faz julgamento de valor. Ela não diz se o objetivo é bom ou ruim. Só analisa a lógica de usar meios para chegar lá. Entendi a diferença, mas me surgiu uma dúvida aqui. Mises fala que toda ação consciente é, nesse sentido da praxeologia, racional. Isso não soa um pouco amplo demais? E quando a gente erra feio ou age por impulso? Essa é uma crítica comum. Mas o pulo do gato é entender o que Mises não quer dizer com racional. Não quer dizer que a ação sempre dá certo, ou que é inteligente ou moralmente correta, nem que a gente sempre tenha a informação certa. Racional para a praxeologia é só sinônimo de propositado. Significa que a ação usa meios, não importa se são bons ou ruins, baseados em crenças certas ou erradas, para tentar alcançar um fim que a pessoa subjetivamente quer. Alguém que segue um mapa errado, por exemplo, ainda está agindo racionalmente no sentido do Mises. Está usando um meio, um mapa, para um fim, chegar no lugar. O erro está na informação, não na estrutura lógica da ação, entende? Ok, assim fica mais claro. Racionalidade tem a ver com a intenção de usar meios para fins e não com a qualidade ou o sucesso da coisa. Faz sentido na lógica dele. E como que o tempo e a incerteza entram nessa história da ação? Porque na vida real não dá para escapar deles, né? Impossível escapar, e são centrais para o Mises. A ação humana está sempre olhando para o futuro. Ninguém age para mudar o que já passou, né? A gente age porque acredita que pode criar um futuro diferente e torce para que seja melhor. Isso significa lidar o tempo todo com a incerteza. O futuro, por natureza, a gente não conhece. Ação e incerteza são, como Mises dizia, tipo cara e coroa. E mais, a ação acontece no tempo. O tempo não é só físico, é uma categoria da ação. A gente distingue entre o antes e o depois, e isso leva a outro conceito-chave, a preferência temporal. Preferência temporal. Aquela ideia de que a gente prefere as coisas agora do que depois. E como isso e a incerteza influenciam o jeito como a gente dá valor para as coisas, como a gente decide o que vale a pena buscar. Isso mesmo. Preferência temporal é basicamente constatar que, se tudo mais for igual,
a gente prefere satisfazer nossas necessidades mais cedo do que mais tarde. Um bem hoje vale mais que o mesmo bem só no futuro. E sobre o valor, Mises abraça a teoria do valor subjetivo, que veio lá do Menger e outros marginalistas. O valor não está na coisa em si, nem no trabalho que deu para fazer. Está na cabeça de quem age. E o ponto crucial é que esse valor é definido pela utilidade marginal. Ah, a lei da utilidade marginal. Aquela da pizza, né? A primeira fatia vale ouro, a 10ª nem tanto. Exatamente. O valor de cada unidade a mais de um bem igualzinho vai diminuindo conforme a gente tem mais dele, porque a gente vai usando essas unidades para satisfazer necessidades cada vez menos urgentes. A escolha de agir, trocar, produzir, consumir é sempre pensando na utilidade daquela unidade específica naquele momento. E essa avaliação de valor é ordinal, não cardinal. A gente consegue ordenar. Prefiro A a B e B a C. Mas não dá para medir o valor em números absolutos, como se fosse metro ou quilo. Não existe um valorômetro objetivo, sabe? Essa base na ação individual, valor subjetivo, preferência temporal, é forte. Mas como o Mises conecta isso com a sociedade, com a cooperação entre um monte de gente? Como a gente sai do indivíduo e chega no social? A ponte, para ele, é a nossa capacidade de perceber que cooperar é vantajoso. Mises argumenta que a divisão do trabalho faz a gente produzir muito mais do que se cada um tentasse fazer tudo sozinho. Ele pega a lei da associação, do Ricardo, e generaliza. Mostra que cooperar e se especializar vale a pena mesmo se uma pessoa for melhor em tudo que a outra. A nossa razão permite sacar que cooperar, cada um focando no que faz melhor e depois trocando, é um jeito mais esperto de cada um atingir seus próprios objetivos. Então sociedade não é algo místico. Ela surge das ações de cada um, com propósito, buscando melhorar de vida através da divisão do trabalho e da troca. E aí que o mercado entra em cena, como grande facilitador dessa cooperação toda. Ah, aqui a coisa começa a ficar boa mesmo. Como ele descreve isso? Exatamente aí. A economia de mercado, que Mises também chama de catalácia, um nome que foca na ideia de troca, é esse sistema de cooperação social que funciona com base na propriedade privada dos meios de produção e na troca voluntária. E o conceito central aqui, talvez um dos mais fortes de Mises, é a soberania do consumidor. Ele defende que no mercado livre, quem manda mesmo, no fim das contas, são os consumidores. Com as decisões do dia a dia, de comprar ou não comprar, eles é que direcionam o que vai ser produzido, quanto, com que qualidade. Isso é meio contra o que a gente pensa, né? A gente vê as empresas gigantes e acha que elas ditam as regras. Mises está dizendo que os empresários, os capitalistas, são, na verdade, servos dos consumidores? Numa economia de mercado sem muita interferência, sim. Para eles conseguirem o lucro que é o objetivo deles enquanto empresários e investidores, eles precisam adivinhar e satisfazer os desejos dos consumidores melhor e mais barato que os concorrentes. Quem acerta, ganha lucro. Quem erra em servir os consumidores tem prejuízo e tende a sair do mercado. Lucro e prejuízo são sinais que mostram para onde os recursos devem ir, para onde os consumidores mais valorizam. E nesse jogo, o empresário tem um papel fundamental e bem arriscado. Que seria? Lidar com toda aquela incerteza que a gente falou antes. Exatamente. O empresário é quem está na linha de frente da incerteza do futuro. Ele não tem bola de cristal para saber o que o consumidor vai querer amanhã, nem quanto vão custar as coisas, nem que tecnologia nova vai surgir. Ele precisa especular, antecipar, apostar no futuro. Ele compra os fatores de produção, trabalho, matéria-prima, capital, hoje, pagando preços conhecidos, na esperança de combinar tudo isso e vender lá na frente por um preço incerto, mas que ele espera que cubra os custos e ainda dê lucro. O lucro do empresário, então, não é só retorno do capital, é a recompensa por ter acertado a previsão, navegado bem na incerteza e, principalmente, servido melhor aos consumidores. Essa figura do empresário desbravando a incerteza, guiado por lucro e prejuízo, leva a gente para outro ponto-chave do Mises, o problema do cálculo econômico. Ele bate muito nessa tecla. O que está em jogo aí? O cálculo econômico é, para o Mises, talvez o problema central da economia. Pensa numa sociedade um pouco mais complexa, com muita divisão de trabalho, um monte de bens de capital diferentes, processos de produção complicados. Como a gente decide racionalmente onde usar os recursos escassos,
Como saber se é melhor usar o aço para fazer prédio, carro ou ponte? Qual método de produção é mais eficiente, não só tecnicamente, mas em termos de satisfazer as necessidades mais urgentes dos consumidores, lembrando que o recurso usado aqui não pode ser usado ali. E qual é a resposta dele? Como resolver esse quebra-cabeça? A resposta de Mises, que é também a base da crítica dele ao socialismo, é que o cálculo econômico racional só rola com a ajuda de preços em dinheiro, formados num mercado real para os meios de produção. Esses preços em dinheiro permitem comparar o custo de diferentes combinações de fatores com a receita que se espera ter vendendo o produto final. Sem esses preços de mercado para terra, trabalho, máquinas, é impossível saber se um projeto vale a pena economicamente ou se é só um desperdício de recurso que poderia ser mais útil em outro lugar. Então, o que isso tudo significa? A consequência é que sistemas sem propriedade privada dos meios de produção, tipo o socialismo clássico, seriam, do ponto de vista econômico, irracionais? É isso? É exatamente essa a conclusão dele. Se o Estado é dono de tudo que produz, não existe compra e venda desses meios. Sem compra e venda, não tem troca. Sem troca, não se formam preços de mercado para eles. E sem preço para os fatores de produção, quem está planejando a economia não tem como calcular os custos das coisas, não tem como comparar a eficiência econômica de jeitos diferentes de produzir, não tem como saber se está atendendo o que as pessoas mais querem ou se está só tateando no escuro, como ele dizia. A contabilidade de custos, a análise de lucro, que são ferramentas básicas para qualquer empresa no capitalismo, simplesmente se tornam impossíveis. Para o Mises, isso não é um probleminha do socialismo, é uma impossibilidade lógica fundamental. Uau! É uma implicação bem forte mesmo. E o dinheiro, então, não é só útil, ele é essencial para essa racionalidade econômica funcionar em grande escala. Qual o papel dele além de ser essa unidade para calcular? A função principal, a origem de tudo, é ser um meio de troca que todo mundo aceita. O dinheiro surge no mercado, espontaneamente, como uma mercadoria que é mais fácil de trocar, mais líquida, sabe? Ajuda a superar as dificuldades da troca direta, do escambo. E como qualquer mercadoria, o valor dele, o poder de compra, depende da oferta e da demanda. Só que o dinheiro tem umas características especiais. Um ponto que Mises martela muito é a não neutralidade da moeda. Isso quer dizer que quando muda a quantidade de dinheiro na economia, por exemplo, quando o Banco Central cria mais dinheiro, isso não afeta tudo igualzinho e ao mesmo tempo. O dinheiro novo entra em lugares específicos, beneficia uns grupos primeiro e só aos poucos vai se espalhando. E nesse caminho vai mudando os preços relativos das coisas e a própria estrutura da produção. Não é como se, magicamente, todos os preços e salários subissem na mesma porcentagem na mesma hora. Essas mudanças têm efeitos reais na distribuição de riqueza e em como a economia se organiza. Isso parece ter tudo a ver com os debates de hoje sobre política monetária e a taxa de juros. A gente costuma pensar nela como o preço do dinheiro, mas o Mises via diferente, né? Tinha a ver com aquela preferência temporal que a gente falou. Sim, essa é outra área que a visão austríaca é bem diferente da mais comum. Para o Mises, a taxa de juros originária não tem a ver com dinheiro, mas com valor, e vem direto da preferência temporal. Como a gente prefere bens agora do que bens iguais no futuro, os bens futuros são negociados com desconto em relação aos presentes. A taxa de juros originária é justamente a expressão desse desconto universal, dessa diferença de valor entre presente e futuro que está em toda ação humana. Não é o preço do dinheiro, mas um reflexo de como a gente avalia o tempo em relação aos bens. A taxa de juros que a gente vê no mercado de empréstimo, o tal preço do dinheiro, é um fenômeno de mercado que, se a economia não estiver distorcida, vai tender a refletir essa taxa de juros originária que está por baixo. Interessante. Os juros como um espelho da nossa própria impaciência ou visão de longo prazo. E como essa ideia sobre os juros se liga com os ciclos econômicos? Aqueles altos e baixos, os booms e busts? Essa conexão é o coração da teoria austríaca dos ciclos econômicos, que o Mises desenvolveu e o Hayek depois expandiu. A teoria diz que esses ciclos de crescimento e recessão não são culpa do mercado em si, mas geralmente são causados por uma manipulação da taxa de juros através da expansão artificial do crédito.
Quando o sistema bancário, muitas vezes com um empurrãozinho do Banco Central, expande o crédito, ou seja, cria dinheiro do nada emprestando, e joga a taxa de juros do mercado para baixo do nível que seria natural, determinado pela preferência temporal real das pessoas, a tal taxa originária, isso manda um sinal errado para os empresários. Errado como? Que sinal é esse? Faz parecer que tem mais poupança de verdade na economia do que realmente tem. Aí, enganados por esses juros artificialmente baixos, os empresários começam a investir em projetos mais longos, que precisam de mais capital, mais do que a poupança real aguentaria. Pensa em grandes construções, fábricas novas, projetos de longo prazo. Isso cria um boom artificial, um período de muita atividade, otimismo. Só que esses investimentos não têm lastro poupança de verdade. São o que Mises de Hayek chamam de mal investments, investimentos ruins, errados. E aí, uma hora a conta chega. A realidade da falta de recursos de verdade, mão de obra qualificada, matéria-prima, máquinas complementares, aparece. Os projetos que não se sustentam começam a dar errado, as empresas veem os custos subirem e aquela estrutura toda de produção que foi distorcida precisa ser corrigida. Esse processo de correção dos erros de investimento é a crise, a recessão, o bust. É um momento difícil, doloroso, mas necessário para limpar esses investimentos ruins e levar os recursos de volta para usos que estejam mais alinhados com o que os consumidores realmente querem e com a poupança que existe de fato. Ufa! Foi uma viagem intensa, mas acho que conseguimos passar pelos pontos principais de ação humana. Recapitulando rapidinho, a gente partiu da ação humana com propósito, como a base de tudo, viu a praxeologia como a ciência lógica disso, focada em meios e fins, exploramos como a ação lida com tempo, incerteza e valor subjetivo, que a gente ordena, mas não mede, entendemos como a cooperação social surge da divisão do trabalho e como o mercado, com a soberania do consumidor e o empresário enfrentando a incerteza, coordena isso tudo. Falamos da importância gigante do cálculo econômico usando preços em dinheiro, o que levou à crítica do Mises sobre a inviabilidade do socialismo. E fechamos com a visão austríaca sobre o dinheiro não ser neutro, o juro originário vindo da preferência temporal e os ciclos econômicos como resultado da expansão artificial do crédito que bagunça esses sinais. Exato. Foi um sobrevoo, claro. Ação Humana é um livro enorme, quase 900 páginas de argumento denso, tudo conectado, bem sistemático. Cada ponto desses que a gente tocou é explorado com muito mais detalhe e profundidade lá. Mises realmente constrói um edifício teórico impressionante a partir daquela ideia simples da ação com propósito. Nossa conversa só deu uma arranhada na superfície de algumas das ideias mais marcantes e, para muita gente, transformadoras dele. Para terminar, queria deixar uma reflexão no ar para quem acompanhou a gente. Se a gente aceita essa ideia do Mises de que a ação humana é sempre essa tentativa de usar a razão para achar meios de ir de um estado menos satisfatório para um mais satisfatório, e que a praxeologia descreve a lógica disso tudo, será que entender essa lógica não muda o jeito como a gente analisa as propostas econômicas e sociais por aí? Talvez nos deixe um pouco mais céticas, talvez, com planos que prometem mundos e fundos, mas ignoram esses processos de escolha, de troca, de formação de preço, de cálculo, que Mises argumentou serem essenciais para a sociedade funcionar bem e prosperar. É algo para a gente pensar. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe. Para mais informações, acesse o site www.catuaba.net.